É momento de assumirmos o resultado das últimas eleições e fazer a limpeza que o país precisa naquelas instituições. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Dois terços dos votos, 154 deputados, que tanto podem ser conseguidos com a AD e os deputados do PS Madeira a olhar para a direita, juntando-se ao Chega e à Iniciativa Liberal, como a olhar para a esquerda, somando os seus votos aos do PS e do LIVRE. A maioria mais alargada, que está a ser tentada por Montenegro, junta a AD, o Chega e o PS e atinge mais de 4/5 dos votos. Só que, para fazer bingo, o líder da AD quer que o PS abdique de indicar o juiz que vai substituir um juiz que já tinha sido indicado pelos socialistas. Montenegro entende que o Chega tem direito a indicar um juiz, mas não abdica de indicar dois, ele próprio. Entende que o Tribunal Constitucional tem de refletir a realidade política do momento, subscrevendo a tese de que a inclinação do Tribunal decide os chumbos constitucionais. Esta é a questão central a deixar penduradas muitas outras votações. Por exemplo, para o Conselho Económico e Social, para a Provedoria de Justiça, para os Conselhos Superiores de Segurança Interna e de Informações, para o Conselho de Estado. Para refletir sobre o que está a provocar sucessivos falhanços dos deputados na eleição dos órgãos externos à Assembleia da República, conversamos com o comentador da SIC, Nuno Ramos de Almeida. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Nuno Ramos de Almeida. A nova realidade parlamentar deve ter em conta os equilíbrios que sempre existiram para eleger órgãos externos, designadamente os juízes do Tribunal Constitucional, a questão mais relevante aqui, ou deve refletir o momento? Eu acho que a realidade parlamentar não é um dado como se fosse da geologia das pedras. Isto é, não há uma realidade parlamentar apenas porque há um crescimento do Chega. Um crescimento do Chega é algo significativo e político, mas a realidade parlamentar para a eleição dos órgãos externos faz com uma intenção. Alguém quer fazer política com um lado ou quer fazer política com o outro. Alguém quer fazer política respeitando a Constituição atual ou alguém quer fazer política abrindo a porta para uma revisão constitucional com uma Constituição completamente diferente. Já lá vamos, já lá vamos por uma razão, porque eu acho que no final pode de facto terminar aí. Mas antes disso, perceber-se para o Tribunal Constitucional, a AD quer que o PS aceite ficar de fora. Isto faz algum sentido pedir a um partido que vote uma lista que tem como um dado significativo ficar de fora quando não era suposto ficar de fora? Tem sentido porque a estratégia do PSD é dupla. Por um lado, acha que o Tribunal Constitucional é-lhe desfavorável e tem uma interpretação próxima do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e não como um tribunal que tem que velar pelo cumprimento de uma letra de uma Constituição e pelo espírito de uma Constituição. Entendo que é um tribunal político. É um tribunal político e que lhe está a não deixar passar leis que ele acha que, embora não sejam constitucionais, seriam melhores leis. E, por outro lado, entende ou mantém, mesmo depois das eleições presidenciais, uma estratégia de fazer política com o Chega, tendo com a ideia de fazer política de direita e ao mesmo tempo esvaziar o Chega, coisa que não se verificou e viu-se que nas presidenciais não deu resultado porque o candidato apoiado pela AD ficou muito longe dos dois primeiros. E como alteração a favor de uma interpretação mais liberal e mais à direita da Constituição, não é o próprio mandato, estavas a falar disso agora das presidenciais, o próprio mandato do Presidente que acaba por ficar mais condicionado?
do que do Claro, momento em que porque foi eleito. o Presidente tem como principal função cumprir e fazer cumprir a Constituição. É sobre isso que jura. E um dos seus poderes E é um dos enviar para o seus Tribunal poderes é Constitucional. enviar para o Tribunal Constitucional. Na realidade, se o Tribunal Constitucional não respeitar a Constituição, não estou a dizer que por um juiz do Chega isso vai acontecer, mas se houver uma maioria que, apesar do articulado dizer uma coisa, isto é, por exemplo, em relação à lei laboral, a Constituição é clara que não pode haver despedimentos individuais sem justa causa. Se alguém deixar passar esta elaboração, esta letra que nós temos, que das pequenas empresas, coloquem em todas as empresas a possibilidade do trabalhador não ser reintegrado, mesmo que o Tribunal determine que não há justa causa, no fundo está-se a ultrapassar a Constituição de uma forma clara. E, portanto, só mudando a Constituição ou mudando o Tribunal é que isso é possível. E tem que ser um Tribunal que seja objetivamente e por vontade cego ao texto constitucional. Não havia juízes do Chega, ou indicados pelo Chega, melhor dizendo, e tivemos um dos juízes que saiu agora, fez uma declaração acusando os outros juízes de estarem a fazer leituras políticas e não constitucionais, fazendo ele próprio uma leitura política com Certamente, mas é por isso que nós não temos a inteligência artificial no Tribunal Constitucional, é porque a interpretação humana das leis é uma interpretação humana e é normal que isso aconteça. Aliás, nós, durante a Troika, o Tribunal Constitucional vetou determinadas medidas de corte permanente de reformas e de subsídios e, no entanto, não os devolveu. Fez uma interpretação que era necessário devido aos tempos que vivíamos, mesmo que aquilo não fosse constitucional, era na realidade necessário manter os cortes anteriores, embora eles pecassem do mesmo problema. Tomou uma decisão política, tomou uma decisão económica, tomou uma decisão que achou que era melhor para os interesses do país. Já lá vamos, porque se a maioria de 2/3 que vier a prevalecer na eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional vier a ser a soma dos deputados da AD, do Chega e da Iniciativa Liberal, fica aberta a porta para uma revisão constitucional que o Chega e a IEL desejam desde o início da legislatura. É isso que tu achas? Eu acho que há um problema que é, de alguma forma, a AD olha nesta situação do Parlamento com alguma coisa que lhe podia fazer mais além do que vai. O problema é que os equilíbrios que nós temos entre esquerda e direita para questões nucleares e fundamentais como a Constituição, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e outras, fazem com que isso seja uma instabilidade e possa criar uma reversão da democracia que conhecemos para aspectos menos democráticos, menos igualitários e menos equilibrados da nossa vida coletiva. Mas eu acho que há uma tensão e há uma vontade de parte do PSD deste lado. É preciso não ignorar que mesmo dentro do PSD Luís Montenegro está apertado por Passos Coelho e há uma ideia desses setores que podem contagiar o próprio Primeiro-Ministro, que é aproveita esta maioria 2/3 que tem. Isso foi defendido quando houve a questão da lei da nacionalidade. Sim. Apareceram vários dirigentes e várias personalidades dessa área a defender que devia haver não apenas uma revisão constitucional, mas uma tomada do Tribunal Constitucional nesta linha do que estamos a ver agora. Mas com grandes problemas. Nós vemos depois da depressão Christine a nossa necessidade estrutural de mão de obra imigrante. E a questão aqui tem que ser mão de obra com direitos, mão de obra que tenha habitação, que tenha salários dignos, mas nós precisamos dessa mão de obra. Não podemos fingir que eles estão a mais, porque não estão a mais. As condições que estão más condições. E, portanto, este discurso e esta ideia que a AD tem, que pode macaquear o programa do Chega e esvaziar o Chega, carece de prova. O que se tem verificado é que o original está sempre acima da cópia. E, portanto, esta pressão para mudar a Constituição, que é preciso ver que não é a Constituição de 76, não é a Constituição de 50 anos, é uma Constituição que mudou, teve muitas alterações, o que é normal, é uma pressão que pode ser má conselheira. Eu retomo o tema das relações com o Presidente da República, porque uma coisa é haver já um Tribunal Constitucional
que perde algum do equilíbrio que foi mantendo ao longo dos anos entre direita e esquerda. Havia até a questão de Mário Soares esperar pelas férias de alguns juízes para saber se valia a pena ou não enviar diplomas para lá. Havendo também uma revisão constitucional, o Presidente da República vai ter que tomar uma posição sobre essa matéria ou não lhe compete a ele. A revisão constitucional não. Eu acho que, por um lado, o Presidente da República não deixa de ser uma maioria política. E essa maioria política é expressa contra determinadas coisas em favor de outras. É muito claro que essa maioria, que também é uma maioria de 2/3, no único cargo que é votado direta, universalmente por todas as pessoas, é uma maioria contra uma deriva que o Chega quer protagonizar. E, portanto, o Presidente da República pode ter opiniões políticas e deve ter opiniões políticas, mas simultaneamente ele representa ou deve representar a totalidade dos portugueses e a legalidade. Ele pode se opor a uma revisão constitucional, mas não significa que possa impedir essa revisão constitucional. Não pode, com certeza que não pode. E certamente que não o fará, e o Presidente tem tentado, pelo que eu entendo, fazer determinados consensos. Há uma pressão, parece-me uma pressão muito forte do Presidente, por exemplo, em relação a esta questão da lei laboral. E vamos ver como é que vai continuar, se o Governo vai afrontar diretamente o Presidente ou vai usar o Presidente também para conseguir consensos que permitam uma melhor governação. E, finalmente, olhando para esta questão de ter ou não ter um juiz indicado pelo Chega, mesmo que venha a ser um juiz, um magistrado e não um jurista, faz sentido ainda assim que, para manter o equilíbrio entre a direita e a esquerda, seja a AD a ceder uma das suas indicações para que o Chega possa, na perspectiva da AD, certo, isso faria sentido e seria direto, isto é, se os dois juízes que estão em falta, originários do PSD... Sim, a questão é que saíram dois foram indicados pelo PSD e um pelo Partido Socialista, mas na realidade o que quer fazer Luís Montenegro é alterar o equilíbrio do Tribunal Constitucional, portanto ele não vai ceder a isso, ele quer pôr 2 do PSD e 1 do Chega, é isso que ele vai querer pôr. Vamos ver se isso tem outros aspectos, por exemplo, a provedoria, o Conselho Económico e Social... Sim, vai jogar com isso. Vai jogar com... Isso é o que ele está a fazer, não é? Deixando que seja o PS a indicar o provedor de justiça. Que é normalmente tradição. Exato. Um fica com o Conselho Económico e Social, o outro com a provedoria fica, e entre aspas, indica a pessoa. Mas há depois os Conselhos Superiores de Segurança Interna, de Informação, o Conselho de Estado, etc. Portanto, procurar aí o equilíbrio. Até o Conselho da RTP. Tentar obrigar o Partido Socialista a permitir isso. Mas, de qualquer forma, não vai livrar-se da ideia que está a fazer colocar o Chega no Tribunal Constitucional, que é, mesmo que seja um jurista, do ponto de vista político, quem o indica é alguém que acha que a Constituição não tem que ser cumprida, e viu-se isso em relação às últimas leis, não é? que o Chega achava normal que, embora fossem chumbadas, e estas últimas foram praticamente por unanimidade chumbadas essas leis, que era facílimo, era voltar a repetir. Com 2/3 ficava tudo resolvido no Parlamento, deixava de fazer sentido o Tribunal Constitucional. No mais recente episódio do podcast A História Repete-se, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho conversam com o historiador Santiago Macias, antigo membro da direção do campo arqueológico de Mértola, antigo presidente da Câmara Municipal de Moura e atual diretor do Panteão Nacional, sobre a secular presença islâmica no território que é hoje Portugal. Ao contrário de muitas ideias feitas, esta presença estruturou-se de forma gradual e em determinadas fases em convivência com outras religiões e culturas. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.